O ano é 1944. Os aliados desembarcam na Normandia, iniciando a libertação da Europa Ocidental. Neste ano, finalmente o Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial, enviando a FEB. Getúlio Vargas finalmente decide para que lado ele vai ficar neste conflito. Ele demorou muito a se definir. Aliás, ele pendia muito mais para as potências do eixo do que para os aliados. Essa indecisão se refletia no Brasil. Nós tínhamos, como ainda temos hoje, grupos a favor do eixo, tanto que a gente tem tido notícias de grupos não democráticos. Eu não posso dizer o nome porque o algoritmo me corta, assim como temos grupos a favor da democracia, né? Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você um livro que vai mostrar um pouco como essa indecisão de Getúlio Vargas vai interferir no Brasil. Apresento para você a obra São Jorge dos Ilhéus, de Jorge Amado, que faz parte do projeto Lendo Jorge Amado em ordem cronológica. E antes de eu já falar sobre o livro, eu peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas interessadas em literatura. Jorge Amado, quando escreve São Jorge dos Ilhéus, em 1944, ele está exilado. Por quê? Porque o Partido Comunista ele já tinha sido tornado ilegal no Brasil e ele estava exilado por esse motivo, pelos seus posicionamentos. São Jorge dos Ilhéus foi escrito logo após Terras do Sem Fim. A gente pode considerar esse livro uma continuação de Terras do Sem Fim, apesar da gente poder lê-los de forma independente. Quando você lê os dois em sequência, você entende a intenção de Jorge Amado, mas dá para a gente ler os dois de forma independente. Eu, por exemplo, quando li Terras do Sem Fim pela primeira vez, eu não li São Jorge dos Ilhéus. Eu li agora com esse projeto Lendo Jorge Amado em ordem cronológica. São Jorge dos Ilhéus se passa 30 anos depois de Terras do Sem Fim. Então, a cidade de Ilhéus, ela já está moderna. A luta sangrenta pela conquista da terra entre os coronéis já passou. Agora a cidade ela tá tão moderna que o Jorge Amado descreve assim, ela tem até 2 livrarias, porque é o exemplo da cultura, né? Então aquela parte selvagem das lutas, de queimar cartório, de um coronel matar o outro, isso já passou. Agora a batalha está no mercado, na luta pelo valor do cacau. Quem é que vai pagar mais? Se o cacau sobe, se o cacau desce na bolsa de valores. E quem está sempre atento nisso são os exportadores. O dinheiro corre solto nesse período. Também a terra é um momento assim de total prosperidade de Ilhéus. Então ela vai ser conhecida como a Rainha do Sul. Sendo conhecida como a Rainha do Sul, ela vai atrair pessoas com diferentes objetivos e de todos os lugares. Em busca do quê? Em busca do sucesso. Empresários estrangeiros em busca de lucros exorbitantes, miseráveis em busca de uma vida melhor, prostitutas atrás de coronéis e golpistas. O livro é organizado em 2 partes. A terra dá fruto de ouro
e a terra muda de dono. A segunda parte, a terra muda de dono, a gente pode perceber que Jorge Amado, ele quer dar um toque sobre o craque da bolsa lá dos Estados Unidos. Os personagens de Terras do Sem Fim aparecem muito mais envelhecidos. Afinal, a história se passa 30 anos depois do que ocorreu naquele romance. O coronel Horácio da Silveira continua cada vez mais rico. Vive solitário na fazenda, cego, mas as pessoas quase não percebem que ele está cego. E muito, muito amargurado. Coronel Maneca Dantas continua rico. Seu filho, o Dr. Dantas, é um playboy. Gasta o dinheiro do pai à torto e à direito, mas é um bom filho. Dona Ana Badaró e João Magalhães estão empobrecidos, mas continuam sonhando em conquistar o seu tempo de glória. Raimunda, a afilhada de Dona Ana Badaró, e seu marido João Vitor têm uma roça, um pedaço de terra, e os dois lavram sozinhos esse pedaço de terra, têm os seus pés de cacau e trabalham sozinhos. Tiveram um filho, Joaquim, que não ficou com eles na roça. Ele cresceu e não quis seguir a vida na roça. Ele trabalha na cidade e pertence ao Partido Comunista. Carlos Lude é um dos exportadores de cacau. É casado com Julieta, uma jovem muito bonita e mais jovem do que ele. Ele vai tecer um plano, porque o sonho dele é ser considerado pertencente de Ilhéus. E para pertencer a Ilhéus, ele acredita que ele tem que ter terras. Como não existe mais terras para comprar, ele tece um plano para obter as terras. Ele vai reunir os outros exportadores de cacau e apresentar o seu plano. E qual é esse plano? Com a queda do cacau vindo de outros países da América Latina, surge a chance do cacau brasileiro subir de preço. Carlos Lude propõe uma reunião com os demais exportadores. E prestem atenção que as outras casas exportadoras, os representantes das casas exportadoras, representam muito bem a situação da Segunda Guerra Mundial. Quem são os líderes ali da Segunda Guerra Mundial? E quem está sofrendo com essa guerra também. Inclusive, na hora da reunião, um deles se ofende com a fala de outro. Vou dizer o nome deles para vocês. Carbanks e Schwartz. Carbanks e Schwartz representam os norte-americanos e o povo judeu. Reparem pelo sobrenome. Raul Schlingens, ele é alemão. E o Carlos Jude, irmãos, porque são dois irmãos donos dessa exportadora. O que ele vai propor? Ele vai propor que todas as casas exportadoras comprem o cacau quando ele estiver no preço mais alto, porque os fazendeiros estão se recusando também a vender o cacau para as exportadoras, porque eles só querem vender quando o preço estiver compensando. E a gente tem que entender o seguinte: o fazendeiro, ele vende para a exportadora a roça antes dela ser colhida. Então, por exemplo, ele vê que o preço está alto, então ele quer comprar para comprar mais terra, para comprar mais muda de cacau. Ele não está vendendo o cacau que ele já colheu, ele está vendendo a roça futura. E é aí que está o perigo. O Carlos Lude fala assim: não, vamos soltar, vamos deixar eles comprarem. Porque quando eles vendem a roça futura, eles se comprometem com a casa exportadora. O secretário da associação ali, que é o Sérgio Moura, que também
é do Partido Comunista, mas de forma reservada e escondida, é considerado um poeta socialista. Quando ele percebe a intenção do Carlos Zudi, ele vai avisar para o Joaquim e eles vão tentar fazer um manifesto, despertar a atenção das pessoas. Mas eles estão tão iludidos com essa alta do cacau. Por exemplo, vou dar por baixo, que é o caso da afilhada da Donana e o João Vitor. O João Vitor, pai do Joaquim, o que ele pretende? Ele vai ganhando dinheiro, ele compra mais pés de cacau, ele constrói uma casa nova, ele compra móveis novos e a Mariana se recusa a sair da casa antiga dela, a querer usar sapato, ele quer que ela use sapato. Então eles vão gastando sem pensar no futuro. E aquela terra, a Mariana ganhou de presente de casamento. Ela casou, se vocês leram Terras do Sem Fim, Mariana casou com o João Vitor no mesmo dia que Donana casou com o João Magalhães. E ela ganhou aquele pedaço de terra como presente de casamento. Então, essa era a herança deles, né? Ninguém os ouve. A Julieta, esposa do Carlos Zudi, ela se sente muito sozinha, muito vazia, porque o Carlos Zudi, ele tem aquela ideia de quando ele conseguir a terra, quando ele tiver rico o suficiente, ele vai poder dar a atenção que ela merece. Então ele só dá colares, joias para ela e ela se sente sozinha, ela se envolve com outros homens. Mas o Carlos não presta atenção nela. Ela vai se aproximar do Sérgio e ele vai começar a dar para ela livros que falam sobre a luta dos trabalhadores. E ela vai começar a ocupar esse vazio que existe dentro dela com essas leituras. Outra coisa marcante que o Jorge Amado vai mostrar, que todo esse progresso de Ilhéus não atinge a classe trabalhadora. Que a beleza de Ilhéus está só na parte aonde a burguesia está. Aonde os operários estão, ela não aparece. Então, onde moram os estivadores, onde ficam as pessoas que trabalham nas exportadoras, enchendo os sacos de cacau, carimbando os sacos de cacau, fechando, as mulheres que fecham, costurando os sacos cheios de cacau, onde vivem as prostitutas, aonde vivem os trabalhadores, não tem calçamento, não tem saneamento algum, eles moram em barracos paupérrimos. Então, esse progresso não chega para eles. Então, Jorge Amado deixa isso muito claro. Além de mostrar, por meio dos exportadores, o reflexo da Segunda Guerra Mundial, porque como eu mostrei para vocês, cada casa exportadora acaba representando as nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial. Dentro da cidade de Ilhéus também tem aqueles que são defensores da Alemanha, que fazem desfiles, uma coisa assim incrível, e tem aqueles contrários à Alemanha. O Partido Comunista de Joaquim vai organizar uma greve, vai paralisar a cidade, vai causar um pânico tanto para o padre quanto para o prefeito. E o final das contas, gente, respeitando as devidas proporções, o final dos fazendeiros vai ser semelhante à situação dos trabalhadores rurais. Por quê? Os trabalhadores rurais, quando são contratados, eles são iludidos de que receberão determinada quantia, que terão comida, que terão lugar para dormir. Mas a realidade é outra. Eles chegam lá, o lugar para dormir não tem conforto nenhum, eles trabalham de sol a sol, a comida eles só podem comprar no armazém do coronel,
que é cobrada a preços exorbitantes. Então, quando eles vão receber o salário, eles estão devendo. Eles devem a passagem, que muitas vezes o coronel pagou, eles devem a habitação, eles devem a comida. Então, eles nunca conseguem sair da fazenda ou fazer a economia que eles tanto queriam para mandar para a família ou para comprar seu pedaço de terra. Esta fica sendo a situação do trabalhador rural. Porém, quando o cacau baixa, o valor do cacau baixa, os donos das casas importadoras começam a cobrar dos coronéis no valor que o cacau estava. E aí eles vão tomando tudo que os coronéis tinham. A diferença entre a situação dos coronéis e a situação dos trabalhadores rurais é que os trabalhadores rurais sempre estiveram nessa situação de lamúria. Os coronéis não. Quando eles começam a perceber o que as casas exportadoras fizeram com eles, já é tarde demais. Inclusive, imagine o senhor Horácio da Silveira, dono daquilo tudo, tendo que se dobrar para as casas exportadoras. Ou o coitado do João Vitor, que sempre foi um trabalhador rural, que tinha um pedaço de terra. Quando ele vai negociar na casa exportadora e ele vê que ele está perdendo tudo, o dono pede para ele ser o capataz da fazenda dele. Ele tem que voltar a ser capataz. Jorge Amado, ele faz essa virada. O trabalhador rural continuará sendo dono daquilo que ele sempre teve, a sua força de trabalho. Emocionante. O final mais emocionante do livro, na minha opinião, é da Mariana e do Antônio Vitor e do Maneca Dantas. Esse aí também mostrou que ele não veio à toa. Ler São Jorge dos Ilhéus é mergulhar na história, não só da Bahia, como também ter uma aula de história indireta, a história da Segunda Guerra Mundial e a história da luta dos trabalhadores rurais. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!